Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. Fla-Flu será em Brasília. As contusões preocupam alguns clubes para a sequência do Brasileirão. E as notícias da seleção brasileira, que está em Londres, se preparando para a Copa do Mundo. Então você vem com a gente. Hoje, terça-feira, dia 29 de maio de 2018, véspera de mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, e amanhã a bola vai rolar com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube para São Paulo e Botafogo, direto do Morumbi. Tricolor aí subindo na tabela, deixando o seu torcedor feliz como há muito tempo não acontecia. Comigo nesta edição do Bom Dia Esportes, Fábio Salgueiro. Tudo bem, Salgueiro? Bom dia. Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes, e um bom dia esportes para nós, né? É verdade, as coisas estão demorando para voltar para o eixo, mas a gente vai tocando a bola aqui, né? Bom, é o seguinte, nós vamos ter um Fla-Flu, né, na próxima semana, e esse jogo seria no Maracanã, tal, com toda a pompa que um Fla-Flu merece. Só que o Fluminense, ele tem uma dívida com o Rony, que é jogador de futebol e é empresário, né? Tem trabalhado na área de eventos ultimamente. E o Fluminense fechou um acordo com o Rony em 2016 para realizar 6 jogos em Brasília. E recebeu 5 milhões de reais por isso, né? Mas ele acabou cumprindo apenas 4 desses 6 jogos. Então, como vem aí um Fla-Flu, que é sem dúvida nenhuma o clássico mais charmoso do futebol brasileiro, jogo dia 7 de junho às 8 da noite, a CBF concordou com o pedido do Fluminense e o jogo será no Mané Garrincha, em Brasília, onde prevalece, sem dúvida nenhuma, a torcida para os times do Rio de Janeiro. O que você achou disso, Salgueiro? Ô Lima, eu acho surreal, né? Você pagar dívida com mando de campo, eu acho errado. Tá tudo errado, né? Até porque tem a anuência da CBF também, né? Fla-Flu é para domingo à tarde, pelo amor de Deus, no Maracanã, que eu levanto a bandeira do Maracanã aqui, que estava sendo chutado, finalmente agora estão usando o Maracanã, o lendário Maracanã. E outra coisa, em 7 de junho é uma quinta-feira, hein? Tá tudo de pernas pro ar, nada contra Brasília, nada contra o Mané Garrincha, que é um belo de um palco também, e eu tenho certeza que esse jogo em Brasília vai encher também, só que tem coisas que são muito culturais ali do ambiente que se proliferou e fez história, né? O Fla-Flu é no Maracanã. Mas dessa vez será em Brasília. Bom, a gente já tem falado sobre isso, essa história de horário de clássico, né? Sábado, por exemplo, próximo agora, 7 da noite, Vasco e Botafogo, e 9 da noite, num sábado, Palmeiras e São Paulo, na Arena do Verdão. Parabéns, eles conseguiram, né, levar um clássico para um sábado à noite. Tudo bem, vai lotar o estádio porque são duas camisas poderosas, né, os dois times que estão aí na parte de cima da tabela, é um clássico de muita rivalidade, mas pelo amor de Deus, né, tudo bem, você pode fazer jogo sábado à noite, mas bota lá, que nem já teve Santos e Ceará, né, um grande contra um time médio. Agora, fazer clássico sábado, 9 da noite, é de chorar. Bom, mas antes de pensar em Fla-Flu, em outras coisas, né, o Abel tem problemas para jogar contra o Grêmio, hein? Jogo difícil para o tricolor gaúcho, né? O jogo vai ser em Porto Alegre e o Abel, ele não poderá contar nem com o Gum, o zagueiro, e nem o Marco Júnior, que é uma belíssima válvula de escape para um time que joga no contra-ataque. Esses dois jogadores não vão poder atuar, por isso que eu até destaquei aqui
na minha manchete, que as contusões começam a preocupar, porque daqui a pouco a gente vai ver que isso aí não é só no Fluminense que acontece. E o Abel, eu não conheço o Abel pessoalmente, né? Mas a cada dia que passa eu admiro mais o Abel, não só como técnico, mas como pessoa. Ele deu uma declaração sobre a vitória diante da Chapecoense que eu achei muito interessante, Salgueiro, e gostaria que você comentasse. A declaração foi essa aqui, ó. Eu, contra o Botafogo, falei para vocês que aquele resultado foi uma grande mentira. Eu não tenho a dúvida que esse resultado também foi mentiroso. E já dei dura lá dentro do vestiário. Eu não posso tomar com 2-0 no início, tomar um gol daquele. Impossível. Ou muito abaixo. Mas era de se esperar. Eu sabia que uma hora ia acontecer. Por sorte vencemos. Mas já recebemos o alerta. Bom, então o Abel, quando ele perdeu do Botafogo, de 2-1 no Engenhão, ele falou, olha, esse resultado foi muito mentiroso, porque o Fluminense jogou mais e tal, e perdeu por circunstâncias do jogo. Aí muita gente pensa, o cara tá falando isso, desculpa de perdedor, não sei o quê. Agora não. Sábado ele ganhou da Chapecoense de 3-1 no Maracanã, encostou no líder do campeonato. Naquele momento que ele ganhou, o Flamengo ainda não tinha jogado com o Atlético, então o Fluminense foi líder por algumas horas. E aí ele chegou e falou de novo, ó, esse resultado foi mentiroso, jogamos mal e já teve bronca no vestiário. Tem que admirar um cara assim, né, Salgueiro? Ah, sim, sem dúvida, Lima, até porque eu vim admirando também o Diego Aguirre por causa das declarações dele pós-jogo, né? Realmente ele chegava, mesmo na vitória ou mesmo num empate fora de casa, ele falava, não gostei do time, não tenho o que festejar, não tenho o que comemorar. Então eu acho que declarações assim são muito legais e bate mais ou menos, bate não, na verdade vai de encontro a declarações que a gente teve que acompanhar o final de semana do Osmar Loz dizendo que o Corinthians perdeu porque pegou uma equipe que descansou e o Corinthians jogou quinta e depois voltou a jogar domingo. Então aí você nota realmente que as declarações têm peso e algumas têm muito mais credibilidade que as outras, né? O Abel Braga é um cara que eu tiro o chapéu há algum tempo, nós tiramos, né, em conversas nossas em paralelo aí, fora da rádio também a gente tira o chapéu para ele, pela postura, né? É um cara extremamente vencedor, é um cara totalmente alheio a qualquer tipo de vaidade e realmente ele adota uma linha de conduta muito legal e que a gente tem que valorizar sempre, Lima. É aquele cara que você torce por ele, né? Você pode até não torcer por o time que ele dirige, mas você torce pela pessoa do Abelão, né? E ainda depois do que ele passou, com a morte do filho, aquela coisa toda, muita gente talvez até tivesse desistido, parado de trabalhar, entrado numa profunda depressão, e o Abel, né, juntou os cacos. É claro que isso ainda deve doer demais, é uma dor que não para nunca, né? Mas ele teve forças para seguir adiante. E com o elenco limitado do Fluminense, cheio de garotos, ele está aí na segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Vai ser campeão? Difícil. Vai se manter assim até o final? Não sei. Mas, poxa, já é louvável o que o Abel está fazendo. Um trabalho realmente espetacular, né? Ele que quando teve um time de craques, né, na época da patrocinadora forte que o Fluminense tinha, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, assim, sobrando em 2012, né? E agora, quando tem um time apenas mediano, ele faz uma boa campanha. Então, você vê que o cara é competente nas duas situações. Quando ele tem um bom grupo, né, de jogadores consagrados e tal, e quando ele tem um time que não que não tem jogadores estrelas, aquela coisa toda, muito pelo contrário, e ele vai aí fazendo. E vou te falar, hein? Ele perdeu do Botafogo jogando bem, como ele disse aí, e na estreia do Brasileirão contra o Corinthians ele jogou bem também, que a gente transmitiu o jogo aqui na Rádio Futebol Clube. O Corinthians achou um gol no final do primeiro tempo e no segundo o Fluminense estava em cima, teve chances de empatar e aí o Corinthians, aliás, empatou, né? Chegou a ficar 1-1 e o Corinthians no final conseguiu marcar mais um gol e ganhou de 2-1. Mas foi um jogo que o Fluminense perdeu, mas perdeu jogando bem. Então, não é de agora, né? Isso não vem das últimas rodadas. O Fluminense vai mantendo uma regularidade e está classificado também na Sul-Americana, né? Com todas as dificuldades e limitações do elenco. E eu não vejo, nem ouço o Abel reclamar. A única vez que ele reclamou, e aí não tem jeito mesmo,
foi quando ele jogou na altitude lá de 4.000 metros, né, na partida de volta lá em Potosí contra o Nacional de Potosí. Aí também não tem como não reclamar, que ele falou que era desumano, aquela coisa toda. Mas no geral, a gente não ouve o Abel, olha, eu não tenho jogador, olha, não dá para fazer mais porque não sei, né? Ele trabalha com o que ele tem. Quando o time joga bem, ele fala, e quando joga mal, ele fala também. Não tem o menor constrangimento. E eu concordo com você. Isso, eu acho legal essa nova geração que vem aí e tal, de novos técnicos, tudo. Mas os caras têm que aprender uma coisa: reconhecer derrota. Eles ainda não aprenderam isso, né? Quando ganha é tudo bonitinho. Agora, quando perde, sempre tem que ter uma desculpa. E isso irrita. Irrita demais, viu, Lima? E eu acho que a grande virtude do Abel é essa mesma, não ficar choramingando porque perdeu patrocinadora, perdeu jogadores, que eu preciso de reforços. O Luxemburgo é um cara, um dos técnicos mais competentes que eu pude ver como torcedor e pude depois ter como até amigo, eu falo, porque ele veio no aniversário em casa. Me deu a honra da presença dele, foi um cara que eu tive uma estreita afinidade quando ele estava no Palmeiras, e na beirada do campo eu vi poucos com a competência dele, só que o Vanderlei era o seguinte: ele perdia 2, 3 jogadores, ele vinha para a imprensa e ficava choramingando, precisa de reforço, que preciso disso, que preciso daquilo. O Abel Braga não, o Abel Braga ele arregaça as mangas e vamos com a molecada e vamos para cima. Então eu acho que tem que ser assim, porque nem sempre você pode ter os ovos que você quer para fazer o teu omelete, né? Seria lindo, né? Um que tem ovos, mas não tem feito assim aquele omelete que a galera gostaria é o Roger, né? Por se falar em contusões, o Palmeiras tem uma notícia ruim e outra boa. A ruim é o Guerra, né? A gente já dizia isso ontem aqui. Ele vai ficar 3 meses fora, sofreu um trauma no pé esquerdo, vai passar por cirurgia. É impressionante a vida desse rapaz. Quando ele começa a engatar uma sequência no time titular do Palmeiras, aparece alguma contusão e agora não foi diferente. Por outro lado, a notícia boa é o Moisés, que já treina com bola, e esse é um cara que também tem sofrido muitas lesões e que teve uma participação decisiva naquele título de 2016. Só que de lá para cá não conseguiu mais engatar uma sequência e jogar no mesmo nível. Mas bola ele tem, né? Bola ele tem, sem dúvida nenhuma. E é aquilo que a gente fala, né, Lima, há algum tempo também aqui, né? Eu tenho 2 teses. Primeiro, que ninguém desaprende a jogar bola. E segundo, quem é bom jogador não vive de boa fase, está sempre em boa fase, né? Está sempre num bom momento. Então não dá pra gente chegar e falar que o cara desaprendeu de jogar. Ele sabe jogar. Sem dúvida. E o Roger sabe que a pressão em cima dele, a cobrança vai ser sempre muito grande. Como a gente é tido como um elenco qualificado que tem que brigar por todas as competições e estamos bem de uma certa forma em todas elas, né? Quando há um revés, há a cobrança natural. Né? A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, né? E sabe quando principalmente você perde diante do seu torcedor. Né? A cobrança vai vir. Né? A gente tem que ter tranquilidade, né, para passar por esse momento como passamos por outros. Eu concordo que ele tem que ter tranquilidade para passar por esses momentos, para passar por esse momento, como já passou por outros. O problema é saber se ele terá essa tranquilidade. Ele pode até estar tranquilo. Agora, será que a diretoria estará tranquila? O torcedor vai saber entender? Essa é a grande questão. Esse é o problema, né? Esse é o problema, é a grande questão, né? O Lima, o problema do Palmeiras é um só, né? O Palmeiras, ele é refém dos seus próprios traumas e das suas próprias crises, né? Ele se cobra demais, eles não dão tranquilidade para jogadores e treinador, né? Leio no UOL aqui, estarrecido, que o Matos e o Dudu foram até a organizada pedir uma trégua. Não pode, né? Tá tudo errado, quer dizer, para você ter uma trégua em casa, nos jogos em casa, para você ter o emocional em dia, você vai compactuar com os organizados, a torcida organizada, para pedir uma trégua. O lugar do Matos e do Dudu não é na quadra da organizada, é treinando. E a organizada é na arquibancada reclamando, vaiando, aplaudindo e ponto final. Não se misturam, não deve se misturar, não deve ter isso. E partir de um diretor e partir de um principal jogador do clube, quer dizer, tá tudo errado, né? E isso reflete diretamente no trabalho do Roger.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Vamos ver como o Palmeiras vai se comportar amanhã contra o Cruzeiro, né? Parada duríssima lá no Mineirão contra o time do Mano Menezes, né? E não vai ter o Diogo Barbosa, o Vitor Luiz retorna à lateral esquerda, o William também deve voltar ao ataque, que é um belíssimo reforço para o time palmeirense. Eu acho que o William já passou da hora dele ser titular absoluto desse time, né? Ou no lugar do Borja agora, porque o Borja está na seleção, ou às vezes até no lugar do Dudu, ou do próprio Keno, que é um bom jogador, mas também não é nenhum fenômeno, né? Porque o Keno às vezes também é tratado como um fenômeno. E isso ele não é. Ele é bom, ele é ágil, ele é importante em alguns jogos, mas também não dá para dizer que o Keno é um espetáculo, né? É aquele cara que toda hora vai desequilibrar, porque não é. E o William, eu acho... Oi, diga. Não, na verdade, o William, ele é superior tecnicamente ao Keno. O Keno é um velocista. Na verdade, o William, tecnicamente, ele tem muito mais a agregar à equipe do que o Keno. É que o Keno, ele vai bem porque ele é um cara de velocidade, ele é o cara do drible curto, mas tecnicamente o William agrega muito mais ao time, pelo menos para mim. Eu concordo com você. Eu acho que o William, e pelo que ele já demonstrou no Palmeiras, e já vinha demonstrando no Cruzeiro também, né, quando lá estava, para mim esse é o cara, ele não tinha que sair do time do Palmeiras, só quando tivesse contundido ou suspenso, mas na fase atual é o William e mais 10. Bom, passando para o Corinthians agora, que também deve ter um problema aí. O Romero sentiu uma contusão, tem dores no quadril, também se queixou de uma dor muscular na coxa, enfim, passa a ser dúvida para o jogo diante do América Mineiro, quinta, 6 da tarde, na Arena do Corinthians, com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. Em compensação, o Rodriguinho deve voltar a treinar hoje com bola, né? Pode ser aí a grande novidade do Loss. E ontem o Jadson foi o jogador que falou, né, no time do Corinthians. A gente já trouxe ontem no Boa Noite Esportes o Jadson falando sobre o Loss, do apoio, aquela coisa toda. E agora ele fala também sobre o adversário, sobre o que ele espera nesse confronto diante do América na quinta-feira. Vai ser um jogo difícil contra o América, né? Mas estamos jogando dentro de casa, a gente precisa conseguir essa vitória para encostar ali na parte de cima ali dos líderes. Sabemos que é muito importante na questão da confiança retomar as vitórias, confiança para o Loss, mas eu acho que a gente vai trabalhar sério, vai estudar a equipe deles para fazer um bom jogo. E tomara que a bola possa entrar ali novamente ali nos jogos dentro de casa. Quando você ouve o Jadson dizer que vai ser um jogo difícil, ele diz isso pela qualidade do América ou pela falta de criatividade do Corinthians? Eu acho que mais preocupado com o seu time, né, Lima? De repente com essa falta de criatividade, né? Ele sabe que o Corinthians é superior ao América, só que tem as suas mazelas, tem os seus problemas e tem que ser bem administrados para poder superar, né? Então eu não tenho a menor dúvida que o Corinthians vai ter dificuldades. Porque normalmente já se tem, mesmo quando são times que estão abaixo da tabela, e o América Mineiro vem cumprindo uma campanha até que razoável, acima da minha expectativa, por exemplo. Mas eu creio que apesar de todas as mazelas, até por uma questão de necessidade do comando técnico do Osmar Loss, o Corinthians tem que vencer esse jogo. Bom, o Léo Príncipe, que havia sido descartado, já ficou no banco domingo, e de repente, com esse problema aí do Mantuan, psicológico e tal, o Léo Príncipe pode até retornar à lateral direita do Corinthians. O Pedro Henrique, nas últimas horas surgiu informação de que o Benfica estaria negociando com ele, né? Eu até conversei ontem com o Norberto Notário, nosso correspondente lá em Portugal, ele está acompanhando isso, logo mais ele virá com mais detalhes, né? E outro que também já cogita deixar o Corinthians é o próprio Rodriguinho. Ele vivia a expectativa de ir para a Copa, tal, mas agora que não foi, está lá na lista dos 12
dos 35, mas não vai para a Copa, só se acontecer alguma coisa dentro do imponderável aí na última hora e o Rodriguinho aparecer, mas a tendência é de que ele não joga a Copa, então ele já começa até a admitir a possibilidade de deixar o Corinthians, o que ele não admitia antes. Ou seja, o Andrés deu uma entrevista no último domingo para o canal Premier, né, da Globosat, dizendo que o Corinthians deverá perder de 2 a 3 jogadores. O Maicon já está praticamente negociado com o Shakhtar. Agora surgiu a informação do Pedro Henrique. O Pedro Henrique, apesar de tudo, é reserva, é um bom reserva, mas não seria uma ausência tão sentida. Agora o Maicon será, né? Se sair o Rodriguinho, aí, meu amigo, vai sobrar o quê para o segundo semestre do Corinthians, hein, Salgueiro? Eu quero acreditar que nessa conta aí de 2 a 3 jogadores, o Maicon já esteja nesse pacote aí. Caso contrário, as coisas pioram ainda mais. O Campeonato Brasileiro, ele muda, ele vira do avesso por causa disso, né? Porque tem equipes que perdem muitos jogadores nas janelas, e aí muda, né? Se você fosse com a mesma equipe desde da primeira rodada até a última, aí você poderia até projetar melhor o campeonato. O Corinthians perdendo o Rodriguinho, ele já perde muito, muito. Não que o Rodriguinho seja um jogador acima da média, um craque, não é isso. Mas aí entra entrosamento, entra realmente a empatia dele com o time, entra toda a referência que ele é no time e essa coisa do entrosamento, né? E queira ou não, o Rodriguinho, apesar de não ser nenhum super craque, ele é um cara que vem fazendo a diferença há algum tempo com a camisa do Corinthians, é um jogador campeão pelo clube, então vai fazer demais falta. Eu acredito sim que se o Corinthians perder de 2 a 3 jogadores, e mesmo que seja o Pedro Henrique, que é o principal ali, é o jogador ali próximo de entrar na defesa quando tem algum problema, seja com o Balbuena ou com o Henrique, eu acho que o Corinthians já tira um pouco o foco totalmente do título, apesar que eu já acho que já é difícil, e aí passa a ver a Libertadores como o grande caneco da temporada. Mas sem elenco também não dá para sonhar com Libertadores. Eu acho que o brasileiro é difícil porque se você não tem elenco, você não caminha, né? E na Libertadores, só se o Corinthians der muita sorte, porque existem times muito melhores que o Corinthians na Libertadores da América e se perder 2, 3 jogadores, então, não sei nem se passa pelas oitavas de final, né? Um elenco reduzido. O Rodriguinho, se não é um super craque, para esse time do Corinthians ele faz a diferença, então se sair vai ser mais um problema. A sorte do Corinthians, é claro que a torcida vai pegar no pé e tal, mas se você analisar os últimos 18 meses do Corinthians com 3 títulos, pode dar uma aliviada, e um recente ainda em cima do rival, né, que foi o Paulista, pode dar uma aliviada para o fracasso do restante da temporada, porque não dá para vislumbrar muita coisa para o Corinthians, não. Com o elenco que tem, ainda perdendo jogadores, muito menos, né? E o André já falou, não tem dinheiro, tem um déficit mensal aí de 8 milhões de reais, ou seja, não vai ter peça de reposição, né? As peças serão essas aí que estão chegando, Thiaguinho, Bruno Xavier, o menino que veio lá, o Matheus Matias, lá do futebol nordestino, enfim, essas são as peças, porque o Corinthians não tem dinheiro e vai ter que ir com esse elenco aí até o final da temporada, e perdendo jogadores importantes também dificilmente vai repor. E agora vamos falar do São Paulo, que está numa fase muito boa, tricolor em ascensão, e tem um jogador que está sendo elogiado por todo mundo, né? Pelo técnico, pelo Diego Souza, pelo Nenê. Bom, até o roupeiro do São Paulo está elogiando esse rapaz. E o Nenê, numa entrevista ao canal Fox Sports, ressaltou a importância do Everton no time do São Paulo e falou um pouco sobre esse momento do tricolor. O Everton também é um jogador que está ajudando bastante. O nosso time defensivamente estava muito bem já. E a gente precisava ajeitar o do meio para frente. Você precisa de uma sequência, né? Um time, o mesmo time, a mesma base pelo menos. E o elenco tem muito potencial, né, cara? E a gente acredita muito que a gente pode conquistar, que a gente possa conquistar coisas importantes esse ano. Aí o Nenê que fez 2 gols contra o América e todo mundo enchendo a bola do Everton. E foi um dinheiro muito bem aplicado, não é, Salgueiro? Foi sim, Lima. Se o São Paulo tem gasto nos últimos tempos aí
a rodo e realmente feito escolhas erradas. Com o Everton foi uma escolha correta. Com o próprio Nenê foi uma escolha correta, e o Diego Souza está mostrando também que o dinheiro gasto, os 10 milhões junto ao Sport, também não foi jogado fora, principalmente depois que a diretoria impôs que ele tinha que jogar e não tinha que sair, até porque ele estava nos planos do Diego Aguirre para deixar o São Paulo. Então são 3 jogadores que vêm se destacando. Fora esses aí, o Arboleda atrás é um excelente zagueiro, tem sido preterido pelo Diego Aguirre, não dá para entender, mas é um zagueiro também que deu um custo-benefício bom ao São Paulo. Enfim, são jogadores que se destacam em meio a um São Paulo que esse ano, se você for ver realmente por baixo, o São Paulo tem muito a comemorar, porque parece que não vai passar sufoco pelo rebaixamento, que tem sido uma tônica no Campeonato Brasileiro para o São Paulo, e isso é surreal, né? Só a gente vê o tamanho do São Paulo e a história dele, o último tricampeão brasileiro, de fato, de direito. Então, realmente, isso chama muito atenção. Mas são jogadores importantes que têm se destacado e têm tornado, realmente, tem formado uma espinha dorsal importante. O São Paulo, que pode também na janela agora perder o Rodrigo Caio, parece que é certo também, pelo menos eles já contam lá com isso, viu, Lima? Mas esse aí, com todo respeito, não vai fazer muita falta não, porque mesmo antes da contusão ele não vinha jogando, ele teve um grande momento, perdeu a chance de ir para a Europa, aquela coisa toda, mas acho que se o São Paulo conseguir pegar um dinheiro legal, tem que vender. Quem sabe esse rapaz em outro clube possa voltar a jogar bola, porque ele tem potencial, é bom jogador, mas não vinha, pelo menos na minha opinião, justificando a condição de titular de São Paulo, e muito menos estar na lista do Tite. Mas o Tite, o detalhe do Tite com o Rodrigo Caio foi aquela atitude dele, né? Naquele jogo do Jô, que ele assumiu, que não colocou, que não foi o Jô que botou a mão na bola, que foi ele, aquela coisa toda. Então o Tite adora isso e botou o menino entre os 35. Mas não sinceramente, pela bola que ele estava jogando, porque era bem pequenininha, né? O São Paulo não terá o Éder Militão e o Hudson no jogo de amanhã. Atenção, galera tricolor, amanhã, 9 da noite, São Paulo e Botafogo, com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. Então, sem o Militão e o Hudson, o Regis, aquele lateral que veio do São Bento, deve entrar, né, na direita, no lugar do Militão. E no meio, uma dúvida, Petros ou Lisiero? Você escalaria quem? O Lisiero, né? O Lisiero, eu acho que ele tem mais potencial, ele tem uma saída melhor. O Petros, realmente, eu acho que o Petros, ele sofre da mesma síndrome do Gabigol, do Ganso, de achar que é um jogador nota 7, 8, e ele é um jogador 5 com muita boa vontade, né? Então ele realmente agrega muito pouco ao São Paulo. O Lisiero não, o Lisiero apareceu muito bem, apareceu na chamada gelada contra o Corinthians, naquele mata-mata do estadual, jogou muita bola, é fato que perdeu o pênalti depois, mas é um jogador que mostrou de muita personalidade. Para mim, não tem a menor dúvida, eu apostaria no Lisiero. Bom, então São Paulo amanhã, eu também colocaria o Lisiero, né? O Petros, ultimamente, como diria o nosso Zé Boquinha, tem sido um grande boi cansado com a camisa do São Paulo, né? E o Santos, rapaz, está vivendo um drama aí, está perto da zona do rebaixamento, galera pegando no pé do técnico, aquela coisa toda. E a gente falava há pouco do Guerra, que quando o Guerra parece que vai ganhar uma sequência no time do Palmeiras, ele se contunde. O que dizer do Bruno Henrique, hein? Primeiro foi aquela lesão no olho, ficou um tempão afastado, aí voltou, teve uma contusão muscular, né? Na coxa, né? Ficou aí mais de um mês parado, aí voltou domingo contra o Cruzeiro, quase marcou um gol, né? E numa dessa de quase marcar um gol, ele, na jogada que ele tentou fazer o gol, ele acabou se chocando com a trave. E ele tem um trauma na bacia, né? Então já virou dúvida para o jogo de quinta contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então é incrível, né, o que tem acontecido com esse rapaz. Antes de você comentar sobre o Santos, vamos ouvir aí o Jair Ventura falando sobre essa história do técnico sempre estar pressionado. A vida do treinador, ele tá sempre pressionada, né? A gente, antes de chegar mesmo, já estamos e vamos viver pressionados. A gente precisa dar uma resposta o quanto antes. Estamos trabalhando, mas não vem sendo suficiente. Então, a gente é hora de assumir a responsabilidade. A nossa torcida está magoada e com razão, por conta que as vitórias não vêm aparecendo. Agora a gente tem só o Campeonato Brasileiro para a gente focar.
E aí é que está o detalhe. Ele chamou atenção para um detalhe interessante. Agora só temos o Campeonato Brasileiro para focar. Só que vai ser jogo quarta e domingo. E aí é que eu quero ver o que ele vai fazer. É verdade, pressiona ainda mais, né? Ou seja, não é que o fato que só teoricamente você falaria, né? Bom, só tem o brasileiro para se preocupar, então, bom, né? Não, não. Não, até porque agora virou uma síndrome enorme no futebol brasileiro você jogar de quarta a domingo, né? Então isso complica demais. O problema do Santos não é tático. Não acho que o Jair Ventura tenha enorme dose nesse problema, nesse momento do Santos que é complicado mesmo. É fato que ele é o técnico, ele tem que ser cobrado, sem dúvida nenhuma, ele está lá para isso, né? Eu acho que faltam peças de reposição e falta principalmente jogadores de qualidade no meio-campo, que é um setor primordial para o Santos. E aí tem algumas outras coisas que pesam demais, né, Lima? Principalmente o Bruno Henrique, né, que é um dos melhores atacantes do país hoje, só que ele não consegue ter uma sequência. Esse lance contra o Cruzeiro, ele foi de uma valentia, de uma coragem enorme, e aí tem que bater palmas para ele, e aí ele machucou realmente num lance, infelizmente, é ruim até de você olhar, realmente criou-se um trauma na bacia ali. Eu, na hora, eu fiquei assustado, até porque a gente torce pela volta do jogador, né? Ele teve um problema no olho e agora ele volta, o problema na bacia, infelizmente, tomara que ele tenha realmente uma sequência melhor a partir dessa lesão aí, para que ele possa também ser um cara importante para o time do Santos. Um Santos que não é torcida, não é feeling, é uma convicção que eu tenho. Eu acho que ele não sobrevive à pressão da Arena da Baixada, por mais que ele tenha o contra-ataque, por mais que o Atlético Paranaense tenha uma defesa realmente instável e insegura, mas eu acho que existe uma enorme chance do Santos entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Gozado, eu já acho que o Santos vai ganhar lá. O São Paulo não consegue, né? O São Paulo jamais venceu na Arena da Baixada, mas Palmeiras, Santos e Corinthians não é toda hora que acontece, mas o Santos, se você for analisar nos últimos anos, ele tem se dado bem. Até em jogos que, teoricamente, ele estava mais fraco e tal, muita gente esperando o Furacão atropelar, o Santos ia lá e ganhava. Não sei, é só um palpite que o Santos vai acabar se superando nesse jogo aí, justamente porque vai ter o contra-ataque e vai acabar ganhando lá em Curitiba e não entrará na zona do rebaixamento. Vamos falar do Flamengo, que poderá ter o Autuori como coordenador, né, do seu clube. O Autuori está deixando o Fluminense, o Flamengo está procurando um coordenador já há algum tempo, e esse nome pode ser o Autuori, que já deixou de ser técnico, agora ele está ali só na parte administrativa, né? E o Mengão, que lidera o campeonato de forma isolada, está aí negociando uma possível volta do Wagner Love em função de tudo aquilo que aconteceu com o Guerreiro. Vale a pena investir no Love ainda? Olha, Lima, essa é uma pergunta boa, viu? Realmente, a última impressão dele em se tratando de futebol brasileiro foi com o Corinthians campeão. Ele foi útil, apesar de muito contestado, mas acabou sendo útil naquele time do Tite, do Campeonato Brasileiro. Agora, sinceramente, eu acho que as cifras são muito elevadas. Eu acho que eu estou começando a colocar o Love no mesmo patamar do Ganso, viu, Lima? Realmente, no custo-benefício, não vale a pena, não. O que você acha? A essa altura eu não traria, não, sinceramente. Acho que não. Tudo bem, o Flamengo tem dinheiro e tal, mas é que também as alternativas são poucas, né? Aí nessa hora pesa um pouco a identidade que o jogador teve com o clube, aquela coisa toda. Então, se o dinheiro não for muito alto, eu até traria. Agora, se a grana for muito alta, aí deixa quieto, tá lá o Viseu de volta, e vai. O Flamengo tá bem, tá liderando o campeonato. Não sei se o Wagner Love acrescentaria muita coisa. Agora, isso é a minha opinião. E a gente erra também, né? Eu concordo com você. Se o preço for bom, for convidativo, tudo bem. Se não, é melhor deixar como está. Se bem que o Wagner Love já declarou que tá bem lá no futebol turco, que ele chegou há pouco tempo no clube e tal, quer mostrar serviço. É sempre aquela conversinha para se valorizar, né? Mas vamos ver. Se o Flamengo quiser, ele traz. Dinheiro o Flamengo hoje tem. O presidente do Flamengo aos poucos vai colocando aí a casa em ordem, né? No que diz respeito a administrar o clube. Então, já é um cara que ele saiu do Corinthians faz o quê? 2 anos já, né? Não foi bem na França, não foi bem no seu primeiro time da Turquia, agora já está no segundo.
sei lá, eu pensaria 2 vezes antes de investir uma boa grana no Wagner Love. Falamos muito do futebol brasileiro, do Brasileirão, vamos virar a página agora. E domingo tem Seleção Brasileira aqui na Rádio Futebol Clube, 11 da manhã, Brasil e Croácia, lá em Liverpool, na terra dos Beatles, e vamos torcer para que o Brasil tenha Neymar em campo, já que ontem trouxemos aqui a palavra do Dr. Rodrigo Lasmar, né? Ele falou com a imprensa que está lá acompanhando em loco a Seleção Brasileira, que o Neymar, em termos médicos, clínicos, está liberado. Então agora depende do Tite. E você ontem cravava que o Tite não vai escalar o Neymar. Você continua com essa ideia ou depois de uma noite de sono você mudou, Salgueiro? Não, na verdade, é aquela coisa. Eu tenho acompanhado de perto e com muita atenção o noticiário envolvendo o Neymar. E há alguns dias eu li o seguinte, que a comissão técnica dizia o seguinte, que ele vai estar em ponto de bala nas oitavas de final. E aí me deixou muito preocupado, porque por mais que o Brasil realmente entre com força na Copa do Mundo, não subestime as forças dos adversários, né? E a gente sabe da importância do Neymar. Mas tudo bem, a gente sabe que o processo é longo. Você citou uma coisa ontem que é importante, e eu não relevei isso, que ele precisa de ritmo de jogo, por mais que seja um jogador leve, um jogador genial, ele precisa de ritmo de jogo, isso é muito importante. Eu só acho que olhando de fora, eu não exporia ele já nesse jogo. É fato que o Brasil vai ter esses 2 amistosos, depois vão ter jogos treinos, vão ter muita coisa até a estreia, então eu seguraria um pouco. Mas aí eu contemporizei o seguinte, Lima, que tudo vai depender do bate-papo entre ele e o Tite, né? Eu acho que a postura do Neymar, a posição dele vai contar muito. E aí eu não tenho a menor dúvida de falar para você o seguinte, que ele vai falar: professor, eu quero ir pro jogo. O Neymar quer jogar, ele adora jogar bola. Eu acho que ele vai participar do jogo. A minha dúvida é aquela, se ele começa jogando e sai durante o jogo, ou se ele começa no banco e entra, né? Mas pelo menos um pouco eu acho que o Tite vai colocar, em função dessa chamada ausência de ritmo de jogo. E é importante um jogador ter esse ritmo para chegar bem, principalmente numa Copa do Mundo. E o Tyson, ele foi questionado sobre as críticas, né, que o Tite recebeu por tê-lo convocado, né, para a Copa do Mundo, como ele recebia essas críticas, esse comportamento de parte da imprensa brasileira. Não, eu tirei de boa. Trabalhei muito para estar aqui, não caí aqui de paraquedas. As pessoas foram assistir o jogo do Shakhtar, muitas pessoas da imprensa não assistem o Shakhtar, não assistem a Champions League, assistem, mas assistem outros clubes, outros jogos. Então estou muito de boa sobre isso, estou muito tranquilo. Tenho que trabalhar aqui na seleção para ajudar meus companheiros, é isso que importa. Olha, Salgueiro, eu concordo com o que o Tyson diz, né, no momento em que ele fala que muita gente não acompanha os jogos do Shakhtar, e é verdade, né? Tem muita gente que fala, mas o Tyson, não sei o quê, mas não estou dizendo todo mundo, é claro que a imprensa especializada, de uma forma geral, acompanha, não que veja todos os jogos do Shakhtar no campeonato ucraniano, mas pelo menos na Champions League a gente acompanha. Então também tem muita gente que critica sem ver o que o jogador está fazendo. É verdade, por isso que o Tite, na coletiva, quando ele anunciou os jogadores para a Copa do Mundo, ele teve os cuidados de trazer os números do Tyson, né? Num claro recado aos que criticam que, olha, ele tem esses números, né? Vamos se atentar a isso, que eu não estou chamando só pela amizade, eu não estou chamando só por achar ele simpático, por ele ter uma história comigo de comandante e comandado. Então o Tite teve esse cuidado. É fato que o Tyson é um jogador eficiente. Eu acho muito para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo. Mas é fato também que se a gente fizer uma lista de jogadores que poderiam estar no lugar dele, realmente a gente não vai ter nomes maravilhosos que vão arrancar suspiros como o do Tyson também não arranca, né, Lima? É que quando a gente fala assim, o Tite que é um jogador de beirada de campo, né? Um jogador de velocidade. E daí você vai buscar em outros tempos
o Brasil tinha jogadores de beirada de campo e de velocidade que eram maravilhosos. O Zé Sérgio era um deles, né? Mas a gente não tem que ser saudosista, a gente tem que pensar na bola agora. Então eu concordo, eu acho que assim, não vou contestar como eu já contestei o Tyson. Eu acho muito uma Copa do Mundo para ele, como eu acho pro Fagner também. Mas enfim, é o que a gente tem pro momento, vamos nessa. É verdade. E ainda no futebol internacional, o Carille falou, né, que ia tirar jogadores do futebol brasileiro. E já começou. Não é especificamente um brasileiro, mas o Otero, né, o venezuelano do Atlético Mineiro, foi emprestado ao EDA, né, que é o novo time do Carille. E olha, uma boa grana, Salgueiro. O que muita gente não consegue com uma venda de jogador, o Atlético conseguiu com um empréstimo. Algo em torno de 21 milhões de reais só para emprestar o rapaz. Bom negócio, né? Então, Lima, na verdade o que pesou para o Atlético abrir mão do Otero foi o dinheiro, sem dúvida nenhuma. O cofre apertou e o Atlético Mineiro optou pela grana, porque não tinha o porquê de liberar o venezuelano, né? O Otero era o cara que mais batia bem na bola no futebol brasileiro, ao lado do Gedós, que nem está mais no Atlético Paranaense, né? São dois especialistas, então realmente o que pesou foi a grana. Eu, num primeiro momento, olhando a manchete, eu tomei um susto, porque o Otero realmente é a mesma coisa do Corinthians perder Rodriguinho, perder Jadson, né? Porque é aquele cara que realmente era o cara da diferença do Galo. O Galo que está brigando pela liderança, o Galo que volta realmente a atenção só no Brasileirão, de repente perde um jogador desse quilate, a gente volta na discussão do começo do programa, né, Lima? Que realmente as coisas viram do avesso no Brasileirão por causa dessa malfadada aí janela de transferência. E pode perder outro, viu, Salgueiro? Porque não falaram um clube, mas que o futebol árabe quer o Roger Guedes. E aí o Galo não tem o que fazer porque o Roger é do Palmeiras. Então, se a proposta for boa para o Palmeiras, ele vai perder o Roger Guedes também, que é o artilheiro do time. Eu li sobre isso também, e olha, as cifras que realmente foram especuladas ou acenam com isso aí, não tem como segurar, né, Lima? Impressionante. Você citou ontem que o Fabinho, brasileiro do Mônaco, deixou o Mônaco por 50 milhões de euros, né, se eu não estou enganado. Quer dizer, 200... Lima, não dá, né? É impressionante. Não é abismo, eu acho que é outra dimensão. Futebol brasileiro para o futebol deles. 217 milhões de reais, né? Fazendo uma conversão, um pouco mais, porque cada dia muda também, uma hora o euro está mais para cima, outra hora está mais para baixo, mas uma média, 217 milhões de reais foi o que o Liverpool pagou para ter o Fabinho, tirando o jogador do Mônaco, ou Monaco, da França, enfim. E uma outra notícia do futebol internacional que ontem também causou repercussão foi o Messi, né? Que deu uma entrevista para o Canal 13 lá na Argentina e colocou Brasil, Alemanha e Espanha como as 3 favoritas da Copa e disse que a Argentina disse que assim, não somos os melhores. Isso aí causou um rebuliço. O principal ídolo chega pra galera e fala assim, não somos melhores do que o Brasil, os caras piraram lá, hein, Salgueiro? Ô Lima, ele teve aquele famoso síndrome do sincericídio, né? Ele se mata com essa sinceridade aí. Ele foi preciso, também concordo com ele, não são os melhores mesmo. A Argentina, que chegou a vice-campeã na Copa do Mundo aqui 2014 no Brasil, não é mais a mesma, né? Ela realmente perdeu muita qualidade e muito desempenho na parte defensiva, né? Do meio para frente tem jogadores importantes e o Lionel Messi é o cara, realmente é o grande nome. Agora, sinceramente, isso aí não... na verdade, não tem a mesma competitividade de 2014. É lógico, é uma seleção que envelheceu, uma seleção que perdeu muita qualidade no setor defensivo. E outra coisa, né? Chega num momento de muita turbulência, né? Depois de passar por umas eliminatórias e classificar na Bacia das Almas, chega num momento em que Maradona começou a criticar o Messi, a querer desmerecer o Messi, falar que tudo que o Messi conseguiu, ele conseguiu bem antes. Quer dizer, a principal estreia, mais ou menos o Pelé fica detonando o Neymar, né? Quer dizer, chega agora, Lima, a seleção que chega nesse momento na Copa do Mundo tem que ficar de olho, porque, olha, costuma crescer na diversidade, hein? Eu já vi esse filme. Ah, sim, e eu vi esse filme, por exemplo, Brasil em 2002, lembra?
se classificou ali na Bacia das Almas, nas eliminatórias, no último jogo contra a Venezuela, aquela coisa toda, tal, todo mundo pegando no pé, reclamando que o Felipão não convocou o Romário, tal, aí o Brasil foi lá e foi campeão. Agora, a seleção que mais me chamou a atenção nesse aspecto, e vivi um momento muito pior que o Brasil em 2002 e muito pior que a Argentina agora, era a Itália de 82. Se não bastasse tudo que estava acontecendo, ainda tinha uma briga escancarada com a imprensa, os jogadores não falavam com os repórteres italianos, aquela coisa toda. Na primeira fase da Copa, a Itália não ganhou nenhum jogo, ela empatou 3 vezes contra Peru, Polônia e, se eu não me engano, Camarões. Foram 3 empates, mas mesmo com 3 pontos ela se classificou. E aí veio a fase seguinte. A fase seguinte eram triangulares. Não era como agora, né, que começa para ter a primeira fase, aí vem o mata-mata e vamos embora. Na Copa de 82 tinha um triangular. Então ela caiu na chave exatamente com Brasil e Argentina, né? E aí, né, fez o primeiro jogo ganhando a Argentina de 2-1, já deu uma recuperada, conseguiu a primeira vitória da Copa. Aí a Argentina foi jogar com o Brasil, tomou de 3-1, caiu fora, né, porque já havia feito os 2 jogos com 2 derrotas, e o Brasil foi decidir com a Itália, deu no que deu, e a Itália depois foi campeã do mundo. Então é bom a gente tomar cuidado com a Argentina, que pode não estar vivendo um bom momento, mas Copa do Mundo é um mês. Se naquele mês o time engrenar, meu amigo, aí fica difícil de segurar. Um abraço, hein, Salgueiro? Tá bom, Lima, tá bom. E aquela coisa que eu aprendi a respeitar, isso faz muito tempo no futebol, é o seguinte: seleções que tem um Neymar da vida, que tem Lionel Messi, que tem Cristiano Ronaldo, elas têm que ser olhadas realmente com um olhar diferente, porque esses caras, em jogo de mata-mata, torneio curto, eles decidem num lance. E foi assim também, eu não sei se você citou aí, mas foi assim em 90, né? Quando o Maradona estava com uma perna só, mancando, e colocou o Canidia na frente do gol, matou nós em 90. Enfim, é isso, Lima. Mais um Bom Dia Esportes, mais um prazer estar com você, com amigo apaixonado por esportes, e vamos nessa. Aliás, Salgueiro, já que você lembrou, é o seguinte, eu disse aqui outro dia, e até o Zé estava comigo, ele concordou e lembrou. O futebol, ele é cruel às vezes, né? O Brasil fez uma primeira fase em 90 péssima. Ganhou de virada da Suécia, 2-1, 2 gols do Careca. Aí ganhou com as calças na mão da Escócia de 1-0, gol do Miller. Aí ganhou da Costa Rica também com as calças na mão, 1-0, gol do Miller. Aí, nossa, aquele futebol do Lazzaroni, todo mundo atrás, não sei o quê. Aí chegou contra a Argentina nas oitavas de final. Foi a melhor partida do Brasil na Copa. Botou 2 bolas na trave, amassou a Argentina, dominou o jogo inteiro, a Argentina não saía lá de trás, mas aí aconteceu isso que você falou. Um tal de Diego Armando Maradona pegou a bola lá atrás, fez fila, né? Veio desfilando com ela, passou pelo meio, foi chegando perto da área do Brasil, deu um tapinha, o Canidia tirou do Tafarel, fez o gol e o Brasil caiu fora da Copa. Então, o futebol tem dessas coisas, né? Às vezes você joga mal e ganha, e às vezes você joga bem e perde. Então, um abração, Salgueiro. Até. Tá bom, Lima. Até a próxima. Então, vamos em frente. Muito futebol pela frente. Aí mais uma rodada do Brasileirão maravilhosa nesse meio de semana. Estaremos juntos, Lima. Beleza. Valeu. Fábio Salgueiro conosco aqui no Bom Dia Esportes. A qualquer momento tem Click Time na Rádio Futebol Clube, atualizando as informações importantes para você. Já está no ar a nossa programação especial de Copa do Mundo. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Acesse www.radiofutebolclube.com.br. Você pode nos ouvir através do seu celular, tablet ou computador. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais, através do @RádioFutebolC, no Twitter, no Facebook e também no Instagram.
E logo mais às 8 da noite tem o Boa Noite Esportes. Não perca! Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.